Boa noite, meus amados irmãos. Vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens baseada no livro de Salmos. E desta feita nós vamos ver o Salmo 90. Gostaria então de convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 90 para que nós possamos fazer esta leitura. O Salmo 90 que é atribuído a sua autoria a Moisés. Então, leia comigo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Vamos orar, meus irmãos. Deus querido, nós queremos nesta noite te agradecer pela oportunidade mais uma vez de ouvir a tua palavra. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entendê-la, de maneira que possamos compreender como sobreviver no deserto. Esse deserto que é a existência humana, muitas vezes, e que sem o teu amparo, sem o teu socorro, jamais conseguiremos atravessá-lo. Por isso ajuda-nos, ó Pai, a passar pela vida, dando sempre a Ti toda a honra e toda a glória. Que este salmo e a meditação nele nos ajude a compreender isso. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu fico imaginando, quando vejo o Salmo 90, Moisés no deserto, sentado em determinado momento, parando tudo e escrevendo esse salmo. Lembrando de todos os momentos difíceis que ele está passando ali, que ele está vivendo ali. A morte de alguns, o destempero de outros, o pecado, todas essas coisas que cercam a realidade humana e de maneira tão forte vieram à vida de Moisés ali no deserto enquanto ele cuidava do seu povo. Por isso o Salmo 90 tem ensinamentos tão preciosos, porque Moisés teve uma vivência, uma experiência com a vida muito forte. Experiência com o pecado, experiência com a morte, com a incredulidade, mas também com a fé, com a santidade, com a comunhão, com a busca daquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Por isso o Salmo 90 tem muito a nos ensinar e eu gostaria então de lê-lo com você, agora recortando, para que a gente possa entender qual a mensagem que Deus tem para nós aqui. Do verso 1 ao verso 6, a gente vê um reconhecimento da autoridade e do poder de Deus. Veja o que é que Moisés diz aqui nesse salmo. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés reconhece que de geração em geração Deus protegeu o seu povo. Desde o chamado a Abraão até nesse instante, Deus está resguardando os seus. Deus guarda os seus de geração em geração, de maneira que estes permaneçam. E aí ele disse, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Antes que qualquer coisa existisse, na eternidade Tu já existias. De eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, filho dos homens. Pois, veja o que ele está dizendo, Deus pode tornar o homem pó e pode torná-lo de volta, E no verso 4 ele diz, por 1000 anos aos teus olhos
são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Aí está todo o poder de Deus, né, diante da sua criação, de toda a sua criação. O poder que ele tem de trazer essa criação à vida, o poder que ele tem de fazer com que essa criação desapareça, porque esse Deus é poderoso e eterno, e aí ele dá esse entendimento para nós aqui, a partir desses primeiros 6 versículos. No verso 7 e 9, é o reconhecimento de pecado. Veja o que Moisés diz. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Por que nós somos consumidos pela ira do Senhor? Porque o Senhor se ira contra os nossos pecados. E nós somos pecadores, né? Então, ele diz no verso 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. A luz do rosto do Senhor estão todos os nossos pecados ali. Aqueles que nós ocultamos dos outros estão claros diante do Senhor. E aí ele diz no verso 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Nós conseguimos irar o Senhor durante muito tempo, né? Durante todos os dias, devido aos nossos pecados, e o Senhor, a sua ira, se mantém viva por causa dos nossos pecados, né? E aí no verso 10 e 12, ele demonstra o reconhecimento das nossas limitações. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quem é que tem o temor devido ao Senhor? Ele está dizendo aqui, né? Diante da ira do Senhor em relação ao pecado. E no verso 12, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Para mim, esse verso 12, que está dentro do reconhecimento deles de pecados, né? Mas esse verso 12 é a reflexão principal desse salmo. Nós vamos daqui a pouco nos atrelar nesse verso 12 para desenvolver a aplicação para as nossas vidas deste salmo, tá? No verso 13 ao 17, ele vai reconhecendo toda a dependência dele de Deus. Então ele diz assim, volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. O volta-te aqui é como se dissesse, volta a olhar para nós. Olha para nós novamente, Senhor. Tem compaixão dos teus servos. E aí ele vai apresentando aqui todas as necessidades que nós temos em Deus. No verso 14 ele diz, sacia-nos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Nós precisamos ser saciados pelo Senhor. Nesse mundo nós temos muitas coisas que nos dão prazer, nos dão alegria, mas aqui o salmista deixa bem claro para nós que a única forma de nós sermos saciados é pelo Senhor, pelas suas misericórdias que se renovam todos os dias e todas as manhãs, pelo cuidado que Deus tem com a nossa existência dia após dia. A cada amanhecer, o Senhor nos dá novas possibilidades e novos recursos são renovados para que nós possamos sobreviver. Então, o Senhor precisa nos saciar com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que nós devemos orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor tem um pão para cada dia, o Senhor tem um sustento para cada dia, o Senhor tem graça para cada momento. E é exatamente disso que o salmista está falando. Nós precisamos ser constantemente, regularmente, diariamente saciados pelo Senhor. Só assim nós podemos cantar de alegria, de júbilo pela nossa existência. Então a primeira coisa da dependência de Deus que ele reconhece aqui é que só o Senhor pode verdadeiramente nos saciar. A segunda coisa que ele diz é alegra-nos. Alegra-nos em que sentido? Ele diz, por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. O salmista reconhece que só Deus pode recompensar o sofrimento. Só Deus pode trazer sentido para os momentos de aflição. Só Deus pode dar alegria, recompensar com alegria, os momentos de angústia. Ou seja, o sofrimento, quando ele está nas mãos do Senhor, quando nós estamos nas mãos do Senhor e o sofrimento nós colocamos nas mãos dele, o Senhor pode reverter esse sofrimento e transformá-lo em alegria. É por isso que o salmista diz, alegra-nos, Senhor. Alegra-nos por todos os dias que nós sofremos. Que o Senhor transforme esses dias em dias de alegria na tua presença. No verso 16 ele diz, aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Há uma necessidade aqui, o salmista diz, do Senhor manifestar as suas obras e a sua glória, não só a Ele,
mas a seus filhos também, a sua descendência também. Nós precisamos dessas manifestações gloriosas de Deus diante dos nossos olhos, para nós reconhecermos que não estamos sozinhos, para nós reconhecermos que Deus está presente, que Ele está agindo, que a sua mão poderosa está nos segurando, que os seus braços estão ao nosso redor. Então o salmista diz, permita-nos, ó Deus, perceber essa tua glória no dia a dia. Nós não somente, mas os nossos filhos também. No verso 17 ele diz, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Sem a graça de Deus, nada que fizermos valerá a pena. Por isso o salmista diz, confirma as obras das tuas mãos em nós, Senhor. Confirma que aquilo que estamos fazendo está realmente glorificando o teu santo nome. Está dando, ó Deus, a ti realmente toda a glória e realmente tem um porquê, tem um para que está sendo feito. Ou seja, aqui o salmista pede meio que um sentido para a sua vida. E quer saber se a vida dele está fazendo sentido. E é uma coisa que todos nós queremos saber, né? Se nossas vidas estão fazendo sentido. Pois bem, o que nós aprendemos mais aqui nesse texto, né? As coisas que nós aprendemos de cara na leitura do texto. A primeira delas é o reconhecimento do poder e da autoridade do Senhor, que o salmista, nos 6 primeiros versículos, deixa bem claro. Ele é que tem poder de dar a vida, ele tem poder de tirar a vida. Ele tem poder de trazer as coisas à existência e fazer com que essas coisas que ele trouxe à existência simplesmente possam sumir. E dentro desse poder, né, dessa autoridade que o Senhor tem, ele diz no verso 4, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. O Senhor tem o controle de todas as situações, de todas as coisas. A vida inteira está diante dos olhos do Senhor. Então, diante dos olhos do Senhor não está o presente. Diante dos olhos do Senhor não está somente o passado e o presente, como é o nosso caso. Mas diante dos olhos do Senhor está o passado, o presente e o futuro. Aí está o poder e a autoridade do nosso Deus. Porque diante dos seus olhos está toda a história. Todas as possibilidades históricas não foram surpresa para o Senhor, porque todas estavam diante dos seus olhos, né? Uma outra coisa que a gente aprende aqui no Salmo é que quando o salmista reconhece os seus pecados, e a gente viu isso do verso 7 ao verso 9, ele fala muito da ira de Deus, de como Deus está irado com o pecado. E aí a gente compreende, né, que isso é uma demonstração de que Deus é um Deus santo, um Deus puro, que não se agrada do pecado e que por isso teve que tomar uma providência em relação ao pecado. A providência nós conhecemos qual é. A providência foi ele enviar o Senhor Jesus para ser sacrificado, né, para tomar sobre si as nossas dores e os nossos pecados e para receber, né, o cálice da ira do Senhor. Toda a ira de Deus em relação ao pecado foi derramada sobre o Senhor Jesus. Isso me lembra um texto de Naum, no capítulo 1, no verso 7, que eu acho muito interessante esse texto, verso 9, perdão, porque o Naum faz uma colocação semelhante. Ele diz assim, que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Ou seja, quando Naum fala ao povo, e ele está falando aqui ao povo de Nínive, ele diz, o que vocês pensam de Deus? Vocês pensam que ele não pode consumir vocês de todo por causa do pecado que vocês estão cometendo? E aí lá no verso 6 de Naum, capítulo 1, ele diz assim, quem pode suportar a sua indignação? A pergunta de Naum é, quando Deus se indigna, quando Deus se ira em relação ao pecado, quem é que pode suportar isso? Quem é que pode? Quem subsistirá, diz ele aqui, ainda no verso 6, diante do furor da sua ira? Naum dizendo sobre os pecados de Nínive, né? Quem poderá? Jesus. Jesus pôde suportar toda aquela dor, Jesus pôde suportar toda aquela ira, Jesus pôde suportar o cálice, porque ele não havia pecado. E levou sobre si os nossos pecados, e pela sua pisadura, pela sua caminhada nessa terra, pela sua entrega, aqueles que nele creem foram sarados. Então é muito interessante, do verso 7 ao verso 9, esse reconhecimento, né, do salmista sobre a realidade da ira do Senhor sobre o pecado. É uma coisa que nós temos perdido muito, irmãos. Precisamos retomar cada dia mais esse pensamento. O Senhor se ira contra o pecado. E nós precisamos, então, assim como ele, também nos irarmos em relação ao nosso pecado, principalmente. É muito comum os crentes terem
a atitude de se irar contra o pecado dos outros, mas não se iram contra os seus próprios pecados. O Senhor pede que nós nos iremos principalmente contra os nossos pecados, porque quando nos iramos contra o nosso pecado, é que gera o arrependimento, para que possa trazer a nós transformação. Então, do verso 7 ao 9, essa colocação é muito importante. Do verso 10 ao 12, a gente viu que o salmista fala da limitação da nossa vida, né? Como a nossa vida é curta, como a nossa vida é rápida, como a nossa vida é passageira, né? E aí ele cita lá o famoso texto, ensina-nos a contar os nossos dias. E é muito interessante isso, porque traz uma perspectiva de que nós devemos viver com sabedoria, porque os dias são curtos, a vida é curta, né? Os dias se encurtam, né? À medida que o tempo vai passando. E ele pede então que a gente pede ao Senhor que o Senhor o ensine a viver com sabedoria. O que seria viver com sabedoria, biblicamente falando, né? Biblicamente falando, viver com sabedoria é viver de tal forma que a cada dia Deus possa se revelar mais e mais a mim. E Deus se revela a mim na medida em que estou cada vez mais me tornando como Cristo. Então, o meu desafio diário, meu desafio de dia após dia, mês após mês, ano após ano, é que eu me torne mais parecido com Jesus. É que você se torne mais parecido com Jesus. Porque, afinal, esse é o principal objetivo da vida cristã. É vivermos para a glória de Deus, e para vivermos para a glória de Deus, temos que viver na imitação do Senhor Jesus, que foi quem mais viveu para a glória do Pai. Né? Aí do verso 13 ao 17, uma coisa que a gente percebe, que a gente aprende, é ele falando da nossa dependência de Deus. Né? Nós dependemos de Deus para muitas coisas. Né? Ele pede primeiro, Senhor, volta-te para nós, olha para nós, né? Porque nós dependemos de Ti. O Senhor tem que manter os olhos em nós, tem que se manter virado para nós. Né? A imagem é essa. E aí ele apresenta quais as questões em que nós estamos dependentes, eu citei aqui. Só o Senhor pode nos satisfazer, só o Senhor pode nos dar alegria, só o Senhor pode manifestar obras de tal forma que mantenha a nossa fé segura nele, e só o Senhor pode nos dar sentido para a vida, quando ele diz aqui no último verso, né? Seja sobre nós a graça do Senhor, confirma sobre nós as obras das suas mãos. Mostra para nós que aquilo que a gente está fazendo, Senhor, tem realmente sentido, né? Tem realmente porquê. Pois bem, e quais as lições que a gente pode trazer para nossas vidas que esse salmo fala sobre a nossa caminhada sobre o deserto da existência? Por que eu chamo deserto da existência? Porque a vida que nós estamos vivendo é muito parecido com o povo de Deus no deserto. Houve ali as tentações, as provações, as provocações a adorarem outros ídolos. Enfim, houve manifestações da graça de Deus, manifestações do poder de Deus. Enfim, toda a existência ali no deserto é muito parecido com o que nós estamos vivendo aqui nesse mundo até chegarmos na glória com o Senhor. Então esse mundo meio que é um deserto para nós, né? Estamos sendo conduzidos por esse deserto, só que ao invés de Moisés nós temos o Senhor Jesus à frente, nos conduzindo, nos direcionando para chegar na nossa terra prometida. Então esse texto tem muita coisa interessante para nos ensinar sobre essa nossa chegada até o final. Né? A Bíblia diz para nós que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, a graça vai nos sustentar até o final. Mas como chegaremos ao final? O apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios, em 1 Coríntios, que alguns chegarão como que pelo fogo, né? Ou seja, como quem passou por um incêndio. E ele diz, quem passou por esse incêndio, como é que vai ser? Aquele que foi só palha, pegou fogo, não sobrou nada. Aquele que foi madeira também. Mas aquele que foi ouro e prata, esse será refinado. A ideia é que nós tenhamos Cristo, a ideia é que nós estejamos cheios do Espírito Santo, ou busquemos, né, estar cheios do Espírito Santo constantemente, de maneira que a gente possa encerrar essa caminhada muito bem. De maneira que a gente possa encerrar essa caminhada, não como passando pelo fogo, mas sendo refinado neste fogo para a glória do Senhor. Eu creio que nós descobrimos que somos crentes ou não, na medida em que estamos no caminho. Às vezes a gente acha que podemos definir que somos crentes por causa do nosso batismo ou por causa da nossa confissão de fé pública. Mas, na verdade, nós confirmamos a nossa fé em Cristo Jesus no caminho. É enquanto caminhamos, é que nós mostramos que estamos com Deus e que o Espírito Santo do Senhor está agindo em nós. Então, esse salmo ele tem algumas lições muito preciosas nesse sentido, para que você possa ir examinando seu coração e ver se realmente você é um servo do Senhor,
tem o Espírito Santo e está caminhando realmente para Jerusalém Celestial, ou está simplesmente sendo enganado por si mesmo, né? Tendo uma falsa credulidade, uma falsa fé, uma religiosidade vazia. É importante, então, a sua avaliação nesse sentido. Bem, uma das coisas que o texto ensina para nós é sobre a questão do poder e autoridade que há no Senhor. Meus irmãos, o que nós fazemos diante desse poder e dessa autoridade? Olha, é muito importante a gente entender que se nós estamos no mundo, estamos porque o Senhor, Ele quis que nós estivéssemos neste mundo. É importante também nós entendermos, então, que Ele nos colocou neste mundo no período em que Ele queria que nós estivéssemos e vivendo a vida que Ele queria que nós vivêssemos. Ele tem autoridade e poder para isso e Ele não cometeu um engano, não cometeu um erro. Ele não nos colocou aqui na existência, meus irmãos, por acaso, e não nos colocou nesse tempo que estamos vivendo também por acaso, e as coisas que estão acontecendo ao nosso redor não estão acontecendo sem que o Senhor tenha autoridade sobre elas. Então, a primeira coisa que nós devemos entender nessa nossa passagem por esse deserto da existência é que nós estamos onde estamos porque Deus quer que estejamos. Estamos passando pelo que estamos passando porque Deus quer que passemos. Estamos vivendo essa experiência porque Deus quer que nós vivenciemos essa experiência. Nós poderíamos ter vivido há 3 séculos atrás, nós podemos ter vivido na época de Jesus, nós podemos ter vivido na época do Antigo Testamento, mas o Senhor quis que nós vivêssemos agora. No nosso caso aqui, por exemplo, no Ocidente, no Brasil, no Nordeste, no estado do Ceará, na cidade de Caucaia, e vivendo nesta condição que estamos aqui. E esta condição diz que o Senhor é poderoso, porque foi Ele que nos colocou nela. Ter essa consciência faz com que nós saibamos o seguinte: não estamos vivendo por acaso. Foi o Senhor que nos trouxe para dentro desta realidade. Se Ele nos trouxe para dentro dessa realidade, há algo que pode ser vivido dentro dessa realidade para a sua glória. Há um tempo atrás eu conversei com um irmão e ele me disse: poxa, eu fico pensando nos missionários que estão vivendo lá não sei aonde, e eu penso que eu estou aqui tranquilo com a minha família, e talvez eu não esteja fazendo grande coisa. E eu lembro de ter dito a esse irmão: meu irmão, foi onde o Senhor lhe colocou para a sua fidelidade e para que você viva para a glória dele. Ele tem poder e autoridade. Ele sabia que você não tinha condições de ir para outro lugar, você tinha que ficar aqui. Esse é o seu lugar. Porque aqueles que Ele leva para determinados lugares, Ele os leva por seu poder e autoridade. Isso dá uma tranquilidade muito grande ao nosso coração. Saber que estamos conduzidos por um Deus soberano, que coloca-nos na história, não para nos humilhar e maltratar simplesmente, não. Ele nos coloca na história para trabalhar nossas vidas, nossa alma, para que faça de cada um de nós, a cada dia, repito, mais semelhantes a Cristo Jesus. Uma segunda lição do texto é o reconhecimento dos nossos pecados, né? Esse reconhecimento vindo a partir do entendimento da ira de Deus. É muito importante nós não perdermos de vista a ira de Deus em relação ao pecado. E como fazemos para não perder de vista? Lembre do que Deus teve que fazer para deter o pecado. Ele enviou seu Filho para dar a sua vida em nosso lugar. Morte de cruz, morte cruel, morte humilhante. Todas as vezes que você lembrar do pecado, todas as vezes que você aconchegar um pensamento pecaminoso em sua mente, ou todas as vezes que você achar que é bobagem alguma coisa que você está fazendo, mas que no fundo você sabe que está errado, todas as vezes que você pensar nisso, pense também na cruz. A cruz vai lhe ajudar a entender que o pecado para Deus não é uma coisa simples, mas foi uma coisa dolorosa. Custou a dor do seu Filho Jesus. Isso vai ajudar você a passar por esse deserto da vida, renegando, lutando contra todo o pecado, por amor àquele que te amou tanto e fez o que fez por você. Uma terceira coisa, nós vemos a questão das limitações, que o salmista diz: nós chegamos a 70, talvez 80 anos, a vida é curta. E aí ele pede: ensina do Senhor a contar os nossos dias. A lição que nós temos aqui é que a vida não pode ser desperdiçada, e há muita gente desperdiçando a vida assim. O que significa desperdiçar a vida? Desperdiçar a vida significa, muitas vezes, meus irmãos, alienar-se da existência. Há uma existência que é ao nosso redor e nós precisamos vivenciá-la. As pessoas estão cada dia mais fugindo da realidade.
Elas fogem da realidade de tal forma que muitas pessoas conseguem viver dentro da realidade durante um dia todo apenas umas 6 horas, 4 horas. Durante todo um dia, durante 24 horas, elas conseguem viver 6 horas de realidade. O resto elas se alienam. Se alienam, vão ver filmes, vão para a internet, e não vivem a realidade. Há uma realidade a ser vivida, há pessoas a serem amadas dentro da sua casa. Há pessoas a serem ouvidas e acolhidas dentro do seu lar. Há gente que precisa das suas palavras, tanto dentro como fora da sua casa, no seu trabalho, não sei. Mas há vidas às quais a gente pode colaborar com elas, e a gente precisa fazer com que a nossa vida seja significativa. Ela é curta, mas tem que ser significativa. E ela é significativa quando ela expressa amor. Todos os dias nós temos que acordar e dizer: como irei expressar amor hoje? Sabe por quê? Porque amar significa estar vivo. Quem não ama, diz as Escrituras Sagradas, ainda não está vivo em Cristo. Então é preciso amar. E aí eu preciso acordar todos os dias e dizer: quem eu vou amar hoje? Eu posso amar minha esposa, fazendo uma tarefa em casa, de maneira que a ajude e faça sentir melhor. Eu posso amar meu esposo, fazendo uma comida que ele gosta, para que ele possa se sentir bem durante essa quarentena. Enfim, eu posso amar meus filhos, dando atenção a eles. Eu posso amar o meu vizinho, entregando alguma coisa para ele que faça feliz, uma comida, um prato especial. Eu posso amar os meus amigos, perguntando como eles estão. Há muitas formas de amar. E todas elas nos deixam vivos. Nós não vamos temer abandonar essa vida se nós olharmos para ela e pensarmos: durante toda a minha vida eu amei, porque é o amor que permanece, todas as outras coisas perecem. 1 Coríntios 13 diz isso, né? Tudo vai passar, mas o amor vai permanecer. Então o amor permanece vivo. E as obras de amor que fizermos aqui nos acompanharão até a eternidade. Você pode crer nisso piamente, sem nenhum temor. Portanto, o que significa reconhecer nossas limitações? É reconhecer que o tempo passa rápido. E eu tenho urgência de amar. Porque amando é que a vida ganha sentido. A última lição que nós aprendemos é que ele fala sobre a questão da dependência de Deus. Nós dependemos de Deus para absolutamente tudo, inclusive para amar, como eu acabei de citar. Porque ele precisa primeiro transformar nosso coração, arrancar de nós o nosso ego, para assim nos dar a condição de amar. Então nós precisamos de Deus para tudo. Mas precisamos principalmente, meus irmãos, para entender qual é o sentido da vida. Alguém sempre faz essa pergunta a mim quando descobre que sou pastor, estando em alguma conversa informal, alguém diz: qual é o sentido da vida? E quando a gente fala sentido, a gente fala de direção. A gente está dizendo: qual é a direção da vida? Para onde a vida está nos levando? Diz, né, a música popular: deixa a vida me levar. A vida não leva para lugar nenhum. A vida nos faz nos perdermos por aí. Mas existe um sentido para a vida, um sentido que a vida pode, que nós podemos direcionar a nossa existência. E a Bíblia diz que esse sentido é Deus. É o amor de Deus. O amor de Deus por nós dá sentido à nossa vida, dá direção à nossa vida. O amor de Deus por nós faz com que nós saibamos para onde devemos ir. O amor de Deus por nós faz com que nós possamos acordar todos os dias sabendo que há um significado em tudo que estamos fazendo e vivendo. Por isso, essa dependência de Deus, ela equivale à dependência do amor dele. Quando você se reconhece amado por Deus, você também é capaz de amar. Enquanto você não se reconhecer amado por Deus, você vai ficar negociando amor por aí, querendo que as pessoas te amem, querendo fazer permuta de amor, querendo fazer barganha de amor, uma troca. Mas quando você souber, descobrir e crer com todas as forças que Deus te ama, a partir desse momento você começa a amar. Amar de maneira desprendida, amar de maneira livre, incondicional. E aí, à medida que você vai amando, você vai sentindo que é amado por Deus. Na medida em que você ama, você se sente amado. E a vida ganha todo sentido. Todo sentido. Ela encontra todo sentido. Meu desafio, meus irmãos, para vocês é que você saiba passar por esse deserto como Moisés passou, né? Reconhecendo essas coisas. Reconhecendo que Deus é poderoso, tem autoridade.
reconhecendo que Ele se ira contra o pecado, portanto devemos nos irar também, reconhecendo nossas limitações. A vida é curta e nós precisamos vivê-la da melhor maneira possível, e a melhor maneira possível de vivê-la é amando. E finalmente, reconhecendo a nossa dependência de Deus. Nós não vamos conseguir amar, nem viver, nem ter um sentido para a nossa existência, se esse sentido não vier do nosso Deus. E o sentido que Ele dá à nossa vida é: Ele nos ama e quer que nós amemos com o amor que nós temos sido amados. Que Deus guarde essa reflexão no seu coração. Nesses dias é tão importante guardar esse tipo de pensamento de que o Senhor é o nosso Deus e nos ama. Ore comigo, por favor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta mensagem, porque nós cremos que realmente estamos passando por um deserto. O mundo é um deserto, mas nós chegaremos sim à terra prometida, porque o Senhor já nos garantiu isso. Mas queremos chegar lá, ó Deus, de maneira que em toda a caminhada nós possamos te honrar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu nesta noite essa percepção maravilhosa por meio da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus abençoe, minha amada. Deus guarde sua família. Deus lhe dê uma noite tranquila de sono. E vamos em frente. O Senhor está conosco. Nós não temos o que temer. Grande abraço a todos. Para quem não me conhece, eu sou Mirlena e hoje eu estou aqui para divulgar um evento promovido pelo Ministério de Mulheres com o tema Mulher Cristã, Proteja Sua Mente. Acontecerá na sexta-feira, dia 24 de abril, às 20 horas, via YouTube, no canal da igreja, com a psicóloga Gabriela Amâncio e a nossa irmã Vanessa Sanches. E no sábado, dia 25 de abril, às 17 horas, elas estarão em uma live no Instagram da igreja. Então, agende-se. Tire esse tempo para você. Vamos te esperar. Olá, irmãos, graça e paz. Eu sou o Wellington Queiroz, professor da Escola Bíblica, e eu venho aqui te fazer um convite. Hoje, às 9 da noite, vai estar acontecendo a segunda live aula da Escola Bíblica. Estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse, então, se você gostou da primeira aula, não perde, não se atrasa para a segunda aula, que vai acontecer hoje, às 9 horas, certo? Então, vai lá no perfil, @Escola Bíblica PIB, e não se atrasa, chega junto às 9 da noite. Te vejo lá.